E aí galera, eu voltei aqui com vocês, o professor Fábio Maziotti, mais uma videoaula. Essa videoaula nesse momento aí de tanta perturbação da ordem, né, em que vivemos uma situação bem atípica em nosso planeta, em nosso país, em nossas cidades. Nós estamos aqui para trazer para você uma oportunidade de aprendizado e de evolução, porque não podemos parar. Não podemos nos entregar à situação adversa ou às situações adversas que nos cercam. Temos que lutar, temos que ser fortes nesse momento. E eu trouxe para você aqui mais uma videoaula e eu pretendo continuar nesse canal essa videoaula. É uma aula específica para o pessoal do Ágora Concurso, que é o curso no qual estou fazendo parte desde 2018, final de 2018, e continuando também com o projeto Português ao Vivo, certo? Então, trazemos aqui hoje uma aula específica de acentuação gráfica. Nós temos uma aula mais ou menos já com algumas dicas lá no módulo CESP de nosso canal no YouTube, mas esta aula é muito mais completa, é muito mais específica, é muito mais voltada aí para concursos de maneira geral, só que com as pegadinhas mais comuns e de maneira a abrir a sua mente para que você entenda a lógica da acentuação gráfica em português. Tá? Antes de continuarmos, entretanto, só uma reflexão rápida. A gente sabe que, né, o que eu vou dizer agora, tá? Não veja de forma alguma como algum oportunismo, eu acho que é uma realidade, é um realismo. Tá? O que a gente percebe aí? Nós temos a sociedade com empregadores e temos a sociedade com empregados. Os empregadores estão pensando no momento, como que eu vou manter a minha empresa? Como é que eu não vou quebrar? E os empregados estão pensando, será que o meu emprego será mantido? Né? Diante disso, nós podemos dividir então a sociedade em dois grandes grupos. A sociedade privada, falando da PEA, tá? A população economicamente ativa. Nós temos a sociedade privada, né? A iniciativa privada, né? E nós temos os servidores públicos federais, estaduais, municipais. A iniciativa privada, os empregados estão pensando como é que eu vou renegociar no começo do mês. E o funcionário público, o servidor público, ele pensa a preocupação dele em relação ao salário que dia que vai cair meu salário? Será que é dia 1º, dia 2 ou dia 3? Deixa eu ver o calendário aqui. Não vai faltar. Tá? Essa é a grande vantagem do seu servidor público. E você que está neste vídeo, está aqui nessa videoaula, com certeza tem essa pretensão, tem esse desejo, tem esse foco. Tornar-se servidor público. Ou se você já subir de cargo, angariar alguma coisa maior, melhor. E nós estamos aqui para ajudar você nisso. Pense nisso. É claro que existe uma onda de empreendedorismo, muito legal, bacana, mas cuidado, ainda é muito bom, é muito cobiçado o cargo público, tá? O serviço público. E muita gente vai desistir, viu, com essa situação. Mas você não. Você continua focado, está aqui conosco e tem todo o meu apoio. Vamos lá então? Vamos à nossa aula de hoje, em que vamos trabalhar, né, especificamente aí a parte de acentuação gráfica. Eu dividi essa aula em regras gerais e em regras especiais, tá? Então, começando aqui com as regras gerais de acentuação gráfica. Bom, a pergunta que eu faço inicialmente, a palavra parede, essa palavra aqui, ó, tem acento? Aí você vai dizer, professor, claro que não, isso aí eu sei, né? Parede não tem acento. Eu digo para você, tem sim. Como assim tem acento? Veja bem, calma, cuidado. Parede não possui acento gráfico. Não existe acento circunflexo ou acento agudo, mas possui um acento tônico. E qual a importância disso, professor? O acento tônico nos permite classificar as palavras quanto à sua tonicidade. Então eu sei que a palavra parede, se você gritar ou imaginar alguém gritando parede, você não vai dizer parede, né? E não risque essa parede. Você vai dizer não risque essa parede, não é isso? Quando você estica uma sílaba, então, essa sílaba é a tônica. E se nós temos ali, qual que é a sílaba ali, parede, então? Eu vou contar com primeira, segunda e terceira. Não! Não existe primeira, segunda e terceira aqui. Existe última, penúltima e antepenúltima. Quando a tônica recai sobre a sílaba que é a nossa considerada última, que é da direita, a palavra será oxítona.
Se ela cai numa sílaba que é a penúltima, no caso de parede, ela é paroxítona. E se cai na antepenúltima, ela é proparoxítona. Antes disso, não temos mais em português. Em espanhol, nós temos a sobresdrúxula, né? Em português, não temos. Tá ok? Então, nós temos que observar que é uma diferença grande, importante sim, entre o acento gráfico e o acento tônico. Acentuação gráfica e acentuação tônica, ou também chamada, pode anotar aí, de acento prosódico. A prosódia é a acentuação. Tá bem? Bom, e aí, como é que as palavras vão se classificar com tonicidade, então? Hein, meu aluno, vamos lá. Aqui você tem the jump of the cat o tempo todo, hein? É o pulo do gato, não esquece não, hein? Tá aqui, ó. Proparoxítonas, né? Bípede, máquina e lúcido, e todas são acentuadas. Já grava isso. Todas as proparoxítonas são graficamente acentuadas em português. Joinha? Aí temos também as paroxítonas, como história, fácil e bíceps, são paroxítonas, tá? Temos as oxítonas, como vatapá, café e giló. E temos também aqui as monossílabas tônicas, como pá, fé e dó. Beleza? Só para lembrar uma coisa, essa aula de acentuação será dividida em duas partes, para não ficar muito longa. Uma parte inicial, essa parte aqui de regras gerais e regras especiais, com exercícios, e uma outra parte em que eu vou trabalhar somente exercícios. Caso esse vídeo fique muito longo também, eu vou dividi-lo em regras gerais, regras especiais e depois exercícios mais específicos, em 3 partes. Vai depender, tá? Então fique atento então, porque pode ser em duas ou três partes, para facilitar o seu aprendizado, facilitar aí, né? Até moralmente, o aluno ele bate o olho num vídeo de 1 hora, dá uma desanimada, né? Um vídeo de 20 minutos, 25 já é mais tranquilo. Eu sei disso, aluno. Também já fui aluno. Vamos lá. Então temos aqui, olha lá, continuando. As palavras monossílabas podem ser átonas, são fracas e fortes. Tá? Quais são as palavras que são monossílabos átonos? São algumas preposições, professor, não são todas, não, são algumas. O até, por exemplo, é preposição, e ela é tônica, tá? Então a maioria das preposições são átonas, as conjunções, né? Que, se, né? Os artigos e os pronomes oblíquos átonos, as conjunções também são algumas, tá? E os pronomes oblíquos átonos me, te, se, o, a, os, as, né? Temos aí as variantes lo, lá, los, lás, os, as, nonás, noná, nos, nás, né? E vocês, tá bem? Então aqui um exemplo, ó, o mar que Deus criou com o seu poder me faz bem. Então esse o, esse que, esse com, seu, me, são todos vocábulos monossílabos átonos e não são graficamente acentuados, logicamente. Tá bem? Então, os monossílabos átonos, eles não são acentuados, beleza? Essa é uma regra que você tem que memorizar, além de saber, a principal, que todas as proparoxítonas são graficamente acentuadas. Vamos lá. Bom, aqui então, já de cara, né? Quais são as regras gerais da acentuação gráfica? Quais são as regras gerais? Primeiro, acentuam-se graficamente todas as palavras proparoxítonas. Náufrago, tônico, cibernético. O acento gráfico de acento agudo ou acento circunflexo. Tá bem? Recentemente eu vi uma questão que colocava assim, lâmpada. A palavra lâmpada é acentuada por ser proparoxítona. E segundo a regra geral, esse tipo de acento, aí aqui é o acento circunflexo, ele dizia, tem acento circunflexo por ser proparoxítona. E pela regra geral, esse tipo de acento deve ser colocado em todas as proparoxítonas. Errado. Ele quis se referir especificamente ao acento circunflexo. É circunflexo ou agudo, né? Então cuidado com essa pegadinha aí, tá bom? Segunda regra, acentuam-se as oxítonas terminadas em oxítona é quando a tônica é a última sílaba, certo? A, E, O, em, ens. Tá legal? Então, cajá, jacaré e giló. Mas caju e aqui, olha, tá aqui no meio aqui, mas não está graficamente acentuado. Fiz questão de colocar para você perceber. Então, cajá, jacaré e giló nós acentuamos. Mas caju e aqui, não, porque terminou em caju, u, e aqui, i. Mas, professor, por que Grajaú é acentuado, se é oxítona? Aí é uma regra especial que vamos tratar mais à frente um pouquinho, tá? Regra do hiato. Existem regras especiais que vão se sobrepor às regras gerais, exceto a uma geral, que é das proparoxítonas. Com essa ninguém mexe, ok? É a regra comigo, ninguém pode. Pode, né? Fala lá então. Alguém e parabéns. Aqui, olha.
A, E, O, seguido ou não de S, em e ens. Essa é a regra, essa é a norma, essa é a lei. Beleza? Deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui na tela cheia aqui, ó. É a lei, é a lei. Vamos lá. Continuando aqui. Continua. Olha ele aqui, ó. The Jump of the Cat. Tá aqui, ó. É o gato concurseiro, né? Pelo meio detonado, né? Meio, né? Feinho, mas assim porque ele tá estudando para concurso ainda. Tá ralando, acorda cedo, dorme tarde, come, né? Não se alimenta direito. Mas ele vai se recuperar. Depois que ele passar no concurso, esse gato vai ficar peludão, bonito, né? Vai ficar brilhoso, vistoso. São fases. Vamos lá. Lógica da acentuação gráfica. Isso aqui é muito interessante. Porque muita gente quer memorizar, né, principalmente a regra das paroxítonas com lona roxa, né? L, tira as vogais, fica L, N, R, X. Ou então o rouxinol, lixinol. Tem um monte de macete aí para você memorizar. Não precisa disso. Eu vou te mostrar uma lógica para você realmente entender o que é acentuação gráfica, tá? Então me acompanha aqui. Vamos lá. Olha essa palavra aqui, essas duas palavras. A palavra não é catéter, viu? É cateter. Essa é a acentuação tônica sem a gráfica. Pronúncia cateter. Não existe catéter. E a outra palavra é caráter. Não acentuei nenhuma das duas palavras. No começo, quando os gramáticos começaram lá antes de 43, né, a organizar a acentuação gráfica, o que eles pensaram? Bom, nós precisamos estabelecer algum critério. E eles estabeleceram esse critério. O critério é, vamos acentuar as palavras, o grupo de palavras em menor quantidade do idioma. Então, por exemplo, nós temos aqui a palavra cateter e caráter. Qual é a semelhança entre elas? A semelhança é que ambas terminam em R. Qual é a distinção? Qual é a diferença? É que essa aqui termina em R, mas é oxítona. Até coloquei em azul aqui, olha. Já essa outra aqui, ela termina em R, mas é paroxítona. Então, cateter é a pronúncia e caráter é a pronúncia. E aí, a gente vai perceber que o critério vai ser, vamos acentuar a de menor quantidade. Se o grupo das palavras oxítonas terminadas em R for em menor quantidade que o grupo das palavras paroxítonas terminadas em R, vamos acentuar isso aqui, ou isso aqui, de acordo com a menor quantidade. E aí, com essa regra de menor quantidade, surge então a técnica da analogia e exclusão. Você compara uma com a outra e exclui a de maior quantidade e só acentua de menor. Tudo bem? Beleza? Então, o que os gramáticos fizeram? Foram contar. Contaram quantas palavras oxítonas terminadas em R. Tem um monte. Os verbos. Falar, comer, vender, fazer, entreter. São todos verbos que são... Até o falar é oxítono terminado em R. Tá? Agora, palavras terminadas em R que sejam paroxítonas são muito raras. Eu fui contar uma vez, não me encontrei nem 30. E olha que eu tive a ajuda de muitas palavras estrangeiras, hein? Você pega aí caráter, repórter, que já é estrangeira, zíper, né? Nenúfar, começou a complicar. E vai. Você começa a contar, vai chegar umas 20, 25, 30 no máximo, com a ajuda de dicionário, de Google. É difícil encontrar. Ou seja, a conclusão que eles chegaram é que existem menos palavras paroxítonas terminadas em R do que oxítonas terminadas em R. Então, surge uma regra. Aliás, surgem duas regras. Primeiro, vamos acentuar a palavra caráter por ser em menor quantidade. Então, acentuamos as palavras paroxítonas terminadas em R. E qual é a outra regra, professor? Ora, se acentuamos uma palavra paroxítona terminada em R, jamais vamos acentuar uma oxítona com essa mesma terminação. Então, a regra de oposição. Se eu acentuei uma paroxítona em R, não acentuo uma oxítona terminada em R. Você entendeu? O professor está meio obscuro. Então, calma aí. Vamos à segunda chamada para quem não entendeu. Vai lá, presta atenção aqui. Acompanha comigo aqui, olha. Tapioca e vatapá. Qual é a relação, qual é a semelhança aqui? Ah, professor, é tudo no Nordeste. Ah, mas outra semelhança. É tudo de comer. Calma, só pensa em comida. Não vai engordar nesse período de isolamento social, não, hein? Mantém atividade física em casa mesmo aí. Olha lá, pensando em tapioca, vatapá. Pensa bem, esse tapioca, hã? Dá vontade de meter um acento aqui? Dá aquela coceirinha, aquele... Vontade de meter um acento em tapioca? Pois é. Será que eu acentuo graficamente? E vatapá. O que os gramáticos fizeram? Perceberam aqui a semelhança. Qual a semelhança? Terminam em A.
Mas perceberam também a distinção. Vatapá é oxítono em A e tapioca é paroxítono em A. Então foram contar quantas palavras nós temos que sejam, né? Aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Quantas palavras existem em português que sejam paroxítonas terminadas em A? Encontraram poucas. Quantas palavras são oxítonas? Encontraram muitas, aliás. Quantas palavras são oxítonas terminadas em A? Igual vatapá. Encontraram poucas. E aí, o que aconteceu? Como a regra é acentuar, o critério é acentuar de menor quantidade, e como as oxítonas em A, eles contaram isso em menor quantidade, acentuamos então vatapá. Aí surgem duas regras. Se acentuamos uma oxítona terminada em A, jamais acentuamos uma paroxítona terminada em A, com a mesma terminação. Professor, mas história? História você considera o ditongo. Vou até colocar daqui a pouquinho aqui. Então você vai acentuar secretária, porque terminou em ditongo. Paroxítona em ditongo. E não vai acentuar secretaria, porque é paroxítona também, mas terminada em ato. Aí você tem a distinção, a oposição entre ditongo e hiato. Compreendeu, meu aluno? Está entendendo? Está acompanhando? Cheio de gás? Hein? Vamos lá. Prosseguindo aqui, então. Bom, regra 3. Vamos acentuar as paroxítonas não terminadas em A, E, O, em ENS. Essa é a regra. Qual é a regra para acentuarmos as oxítonas? Todas as terminadas em... Cadê aqui? Eu não coloquei, né? Todas as oxítonas... Aqui, ó. Acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Correto? Qual é a regra das paroxítonas para acentuar? Como elas são a oposição em relação às oxítonas, e se eu acentuo as oxítonas em A, E, O, em ENS, então nunca vou acentuar uma paroxítona que tem essa mesma terminação das oxítonas. Ok? Então, por exemplo, item. Eu não vou acentuar item. Por quê? Porque a paroxítona é terminada em. Itens, nuvens, homens, não vou acentuar. Agora, olha que interessante. A palavra hífen. Hífen termina com N. IN. Vou acentuar porque é a paroxítona que não se encaixa aqui. Agora, hífens perde o acento gráfico. Por quê? Porque se encaixa aqui em ANS. Se eu já acentuo parabéns, eu não posso, que é a oxítona terminada em ANS, eu não posso acentuar hífens, itens, nem líquens, porque são o quê? Terminadas em ANS, mas são paroxítonas. Regra da analogia e exclusão. Tudo bem? Você entendeu? Caso não tenha entendido, manda mensagem para o professor Fábio no grupo, pelo WhatsApp, que eu tenho a honra de te explicar, de te responder essa sua dúvida, beleza? Prossigamos aqui então. Regra 4. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo. Falei que aparecesse aqui, né? Então, oxigênio, armário, falência e água. Bom, aí aqui vale uma observação que eu não coloquei aqui no slide, mas eu quero que você anote isso aí. Há uma tendência moderna de se acentuar essas palavras aqui, de acentuarem essas palavras aqui, não somente porque sejam ou porque são palavras paroxítonas em ditongo, mas também podemos considerá-las palavras que sejam proparoxítonas, são as chamadas proparoxítonas eventuais ou relativas. O CESP e algumas outras bancas examinadoras estão cobrando muito isso. É uma regra muito antiga que foi bem esquecida na década de 80, 90 e voltou agora em 2010, 2011, tá? Assim como cobrança. A regra sempre existiu, mas como cobrança em bancas de vestibulares e concursos públicos, isso tem caído bastante. Então, eu posso dizer que oxigênio é acentuado por quê? Por ser paroxítona terminada em ditongo, por não se encaixar nas regras das oxítonas, né? Ou por ser uma proparoxítona eventual. Oxigênio. A mesma coisa armário. Eu posso separar como armário. Ou separo como armário. Então são essas paroxítonas terminadas em io, ia, né, como armário, oxigênio, ua, ou ainda também ie, como série, certo? Então, fiquem atentos a essa regra, a essa norma aqui, tá? Então, falência. Água não é o caso, tá? Água é paroxítona de ditongo mesmo. Agora, falência, armário, série, rádio, oxigênio, tem duas regras. Ou oxítonas terminadas em ditongo oral crescente, ou proparoxítonas chamadas eventuais ou relativas. Tudo bem? Haverá uma ou duas questões sobre isso aqui. Tá bom? Vamos resolver daqui a pouquinho. Prossigamos na missão. Tá aqui então.
Regra 5, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Já falamos isso aqui, né? Então é uma regra filhote aí das oxítonas, tá? Então lá, pés, dó, aí cru, bis, sem e bem não são acentuadas, só acentuamos as três primeiras. Por quê? A, E, O, seguidas ou não de S. Beleza? É uma regra que em parte tem que memorizar, parte tem que entender. Muito valiosa, muito cobrada em questões de múltipla escolha e também na sua redação, caso a sua banca exija de você a feitura, a facção de uma redação. Tá bem? Vamos lá então, a produção textual. Bom, numa nova fase, uma nova etapa, vamos para a acentuação gráfica com regras especiais. Quais são as regras especiais de acentuação gráfica? Primeira, regra do hiato. Esquece aquele hiato O, E, de vou, enjoo, e o crer, de, ver, né? Crer, dar, ler e ver. Crer, em, de, em, ler, em, ver. Esse hiato O, não existe mais acento dele, gráfico, tá bem? O hiato que nos preocupa aqui é quando nós temos, cadê? Opa, fugiu de mim, não tá aqui. As letras I e U vão receber acento desde que seja a segunda vogal do hiato. Então acentuamos as letras I e U que sejam a segunda vogal do hiato. Professor, o que é hiato? Lembra o que é hiato? Na palavra hiato existe o hiato. Hiato. É quando você tem letras, né, vogais, que sejam pronunciadas em sílabas diferentes, mas subsequentes, uma após a outra. Então, por exemplo, na palavra saída, saída, temos o hiato, e o I é a segunda vogal do hiato. Aqui, ó, saída, tá vendo aqui? Se separarmos saída, então, esse I é a segunda vogal do hiato, ele é tônico, certo? E não está seguido de NH, tem isso também. Então, se ele tiver seguido de S, se ele for I ou U, tônico, sozinho na sílaba ou seguida de S, você acentua graficamente. Então, saída, faísca. Olha aqui o baú, aqui, olha. Professor, mas baú não é oxítona? É. Eu só não acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens? Sim. E por que baú é acentuado? Não é porque é oxítona, é porque é uma segunda vogal do hiato. Então, temos aqui a regra especial se sobrepondo a uma regra geral do hiato. Tudo bem? É o que acontece com Grajaú, tá? Beleza, balaústre, aqui ó, separa balaústre, balaústre. Esse us aqui é a segunda vogal do hiato, forma hiato com esse A. Se ele estiver sozinho na sílaba ou seguindo de S, como está aqui, sendo tônico, você acentua. Cuidado, hein? Se você colocar baú no diminutivo, vai ficar baúzinho, ele perde o acento. Por quê? Porque o U deixa de ser tônico. Baúzinho, toda palavra terminada em zinho e em mente, a tônica é o zi e o men. Então, baú, a tônica, U tem que ser tônica. Mas em baúzinho, o U é a segunda vogal do hiato? Tá sozinho na sílaba? Tá. Tem NH na seguida? Não. Você acentua então? Não pode. Por quê? Porque não é tônica em baúzinho. Mas em baú é. Então você acentua graficamente. Show de bola? Beleza? Então, olha aqui, olha. Aí vem a nova regra ortográfica, não está mais tão nova assim, né? Traz uma outra exceção. Não vamos acentuar o I e U tônicos quando estiverem depois de um ditongo paroxítono. Então, feiura, por exemplo. Esse U aqui é a segunda vogal do hiato? É tônico? Ele está sozinho na sílaba seguido de S? Está. Então, vou acentuar. Não tem NH, tem? Não tem. E também não tem a letra repetida. Vou falar sobre isso aqui daqui a pouco. Beleza. Vou acentuar? Não. Por quê? Porque tem ditongo antes. A mesma coisa, baiuca, tem ditongo antes. Mas eu vou acentuar tuiuiu, que tem ditongo antes, mas a palavra é oxítona. A regra específica para ditongo das paroxítonas. Tá bem? Depois, as palavras paroxítonas que trazem I e U repetidos em sequência não recebem acento, como xiita, tá? Vadice, juuna. Mas cuidado, qual é a pegadinha aqui? É a palavra friíssimo. Friíssimo tem acento e você repetiu o I e a segunda vogal de hiato. E aí? Mas é proparoxítona. Cuidado, anota aí. Friíssimo. Você tem que acentuar porque é proparoxítona. A regra especial aqui não se sobrepõe a essa regra porque é uma regra muito importante. É a base de nosso sistema de acentuação gráfica em português. Tá legal? Não pode ser mexido. Toda palavra proparoxítona é graficamente acentuada. Não mexa nessa regra, senão você derruba tudo, x-tudão. Ok, meu aluno? Vamos lá. Outra regra que é especial. Acentuamos, então, os ditongos abertos E, O e El.
apenas em palavras oxítonas e monossílabas. Olha só então, a palavra herói mantém o acento. Por quê? Porque a palavra oxítona terminada, palavra com ditongo aberto em palavra oxítona. É ditongo aberto em oxítona. Não é porque ela é oxítona não, viu? Muita gente confunde essa regra. Nós não acentuamos a palavra herói por ser oxítona. Não, ela é oxítona. Mas não é por isso. Acentuamos porque é um ditongo aberto em palavra oxítona. É diferente. Já heróico tem também o ditongo aberto. É heróico, mas é um ditongo aberto em palavra paroxítona. Aí deixou de ser acentuado. O mesmo motivo de ideia. Mas eu acentuo fiéis. Porque fiéis tem o ditongo aberto ei, só que é oxítona. Acentuo. Já ideia tem ditongo aberto ei também. Mas ideia é paroxítona e perde o acento. Então só acentuamos os ditongos abertos ei, oi, el em palavras oxítonas ou nos monossílabos tônicos. Beleza pura? Tranquilo. Aí nós temos exemplos aqui, olha. Herói, céu, ideia, heróico. Então grava o herói e o heróico, tá? Herói tem acento gráfico, heróico não possui. Próxima regra. Os diferenciais. Devemos grafar, então, com acento gráfico, os verbos ter e vir e ter, na terceira pessoa do plural. Então, olha só, o presente, ele vem, plural, eles vêm. Qual é a regra aqui? Monossílabo? Não, é acento diferencial. Diferencial o quê, professor? Diferenciar singular de plural. Ele tem e eles têm. Mesma coisa. Ele tem, a pronúncia é a mesma, não vai inventar de vem, tem. Vem é o plural do verbo ver. Dobra só o E sem acento gráfico. Agora, ele tem, eles têm. Acento circunflexo para indicar o plural. Chama-se acento diferencial. Tá? Aí, os derivados de ter e vir. Eu coloquei o verbo manter aqui, intervir, mas não é manter e intervir somente, não. É o reter, conter, o provir, o desavir. Todos os derivados de ter e vir. Aí você vai acentuar o presente com acento agudo, ele mantém, e vai colocar o circunflexo para o plural. Então, lembrando aqui, olha, no singular do verbo ter e vir, não há acento gráfico. Mas nos seus derivados há o acento gráfico agudo. Ele mantém, ele intervém. E o acento gráfico circunflexo, eles mantêm, eles intervêm. E a pronúncia continua sendo a mesma. Só marcamos graficamente para diferenciar singular e plural. Gráfico. Tudo bem? E aí temos a última parte aqui, que é a parte dos acentos diferenciais que não são especificamente entre verbos, tá? É entre verbo e preposição. É um verbo aqui, mas é não para indicar plural, e sim para indicar tempo. Então ele pode é passado, ele pode é presente. Então é a terceira pessoa do singular do verbo poder no pretérito perfeito, aqui no presente. É o único entre verbos, entre tempos verbais, tá? Diferente de ter e vir, manter, intervir, que são entre o mesmo tempo, mas pessoas diferentes. Já o verbo por, né? E ele se diferencia da preposição por. Você acentua, eu vou pôr esse apagador sobre a mesa. Verbo, você acentua. Agora, eu vou pôr outro caminho. Quer dizer, você vai colocar aí uma preposição, tá? E nesse caso, você não acentua para diferenciar. E também temos o facultativo, forma e forma. A forma do bolo ou a forma do bolo. Esse último aqui, anote seu material, é o acento diferencial opcional, facultativo. Você pode usar um ou outro. Tudo bem? A forma poética, a forma poética. Fechou então? Beleza pura? Show de bola, vamos aos... tem mais um The Jump of the Cat aqui, antes do exercício, o que é? Cuidado, isso aqui é muito legal, muito show de bola. Os concursos têm trabalhado muito isso aqui. Freguês, olha lá. Qual é a regra para acentuarmos a palavra freguês? Ui, professor, tá fácil. Freguês é acentuado por ser uma palavra o quê? Oxítona terminada em E seguido de S. Beleza. Vão perguntar para você, será que 3 tem a mesma regra? Não. 3 é monossílabo tônico. As regras das oxítonas e as regras das monossílabas são regras diferentes, distintas. A regra de café não é a mesma de fé. Café é oxítona terminada em E fé é monossílaba tônica terminada em E. São regras distintas, não misture. Se perguntar se é o mesmo motivo, você vai dizer o quê? Não, não pode. Fechou? Beleza pura? Tranquilo. E outra palavra aqui, olha. A palavra tem. Então, se alguém perguntar, essa aqui, 3 e tem a mesma regra, você vai dizer não. Freguês e tem? Não. Freguês e 3? Também não. Ok? Temos aqui, então, 3 regras diferentes.
oxítona terminada em E seguida de S, monossílaba tônica terminada em E seguida de S e acento diferencial marcando o plural do verbo na terceira pessoa, né, do presente do indicativo. Show de bola? Agora sim passamos para os exercícios, para ver se você aprendeu. E aqui eu trouxe exercícios do CESP. A próxima aula eu farei de exercícios diversos de outras bancas, tá? Abordando a acentuação gráfica, tá? De maneira mais específica com exercícios. Aqui só para a gente poder fixar a coisa. Olha que interessante essa questão aqui, olha. Marca a alternativa em que a palavra deva receber obrigatoriamente o acento gráfico. Tempo para você. Tempo. Já foi? Já se passaram aí 2 minutos? Beleza? Fez então? Pausou o vídeo, tentou fazer, resolveu. Vamos lá. Professor, eu cheguei à conclusão que tudo é acentuado. História, até providência, biquíni, amém. Tudo é acentuado. Depende do contexto. A resposta aqui só pode ser uma. Letra D de Juju, de dromedário. Biquíni, onde aparecer é acentuada. Por quê? É paroxítona terminada em I. Ou até melhor, é uma paroxítona cuja terminação não coincide com a terminação das palavras oxítonas. Nem A, nem E, nem O, nem em, nem ens. Ok? Agora, a palavra biquíni é mesmo acento de táxi, de júri, paroxítona terminada em I. Ok? Seguida não de S. Agora, existe a história e existe o verbo historiar. Ele historia, depende do contexto. Existe o até, preposição ou advérbio, e existe o verbo atar. Espero que você ate adequadamente o seu calçado. Percebeu? Existe a providência divina, e existe o verbo providenciar. Fulano nunca providencia nada para casa. E existe também a interjeição hebraica amém, que significa assim seja. E existe em português o verbo amar no subjuntivo. Espero que todos vocês se amem mutuamente. Ok? Beleza pura? Então, o contexto vai determinar obrigatoriamente, independente do contexto, somente a letra D. Beleza? Entendeu então? Próxima questão. Agora sim, aqui foi uma questão especial, questão 1. É a questão do CESP 2017. Olha aqui que eu falei com você, olha. O emprego do acento na palavra memória pode ser justificado por 2 regras de acentuação distintas. Certo! Por quê? Porque memória é acentuada por ser paroxítona terminada de tom oral crescente ou proparoxítona, o que é mesmo? O que é eventual ou relativo, exatamente. Você entendeu? Olha o CESP 2017 agora, recentemente cobrando esse negócio. Fique atento então, que cada vez mais comum esse tipo de questão. Questão 2, também do CEP 2016, Instituto Rio Branco para diplomata. O senhor Menotti Del Picchia ainda não pôde naturalmente desvendar o segredo da arte. A forma pôde poderia ser corretamente substituída por pode, visto que seu emprego verbal é depreendido pelo contexto do parágrafo em que o acento nele empregado é opcional. Veja bem, professor, cadê o texto? Tem que ver o contexto. Não precisa, eu ia colocar o contexto aqui, mas nem precisa. Porque, dependendo do contexto, se for passado é pode, se for presente é pode. Mas ele fala aqui que é opcional. Opcional, em português, de acento diferencial, é somente a regra de forma e forma. Pode não, é obrigatório, pode com acento circunflexo no pretérito e pode sem acento circunflexo no presente no indicativo. Tudo bem? Beleza? Então aqui já está o quê? Errado. Beleza. Próxima questão de analista, DPU 2016. Presentes no texto, eu eliminei o texto necessário, tá? Os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Podemos dizer que caráter, intransferível e órgãos têm a mesma regra de acentuação gráfica? É a mesma regra, professor? Sim, tá certo. Mas professor, terminou em E, terminou em L. É a mesma regra que classifica as paroxítonas, ou seja, a regra de oposição às oxítonas. Então, se perguntar se caráter e intransferível são acentuados pela mesma regra e bíceps, você vai dizer que sim, caráter intransferível, bíceps, automóvel, tudo isso tem a mesma regra do grupo das paroxítonas que se opõe ao grupo das oxítonas. É assim que é cobrado de você. Entendeu, meu aluno? Você está atento aí? Você não está dormindo não, né? Acorda aí, meu filho. Vamos trabalhar, vamos estudar, se dedique aí. Está acabando esse vídeo já. Moral, força. Vamos lá. Está aqui. Próxima questão. Está acabando.
Tá aqui, Auditor Federal Controle Externo 2015, as palavras líquida ou líquida, tanto faz. Antes tinha o trema para poder diferenciar, né? Podia ter trema ou não. Acabou o trema, mas continua a mesma pronúncia. Líquida, liquidar, líquida, liquidar, tá? Público, órgãos e episódicas. Obedece a mesma regrinha de acentuação gráfica. Tá certo, né? Não. Líquida, público e episódicas são proparoxítonas. Mas órgãos é uma palavra paroxítona terminada em ão. Órgão é igual órfão e órfã. Terminou em ão ou an, são acentuadas as paroxítonas. Mas por que a regra é assim? Para diferenciar das oxítonas, meu querido. Tem alguma oxítona acentuada terminada em ão, em an? Não, é a, e, o, seguido não de s, em ens. Tá? O que for diferente disso, você acentua nas paroxítonas. É a norma, é a regra, é a lei. Hein? Beleza? Vamos lá. E a nossa última questão de hoje, de médico do trabalho, a Caixa 2014, o emprego do acento gráfico incluíram, ó, qual é a regra? Paroxítona o quê? Paroxítona de nada, isso aqui é segunda vogal tônica do hiato, I, sozinha na sílaba, ou seguida de S que está sozinha, não tem NH, nem tem letra repetida, nem de tongo antes, eu acentuo. Ok? Graficamente. E número, aqui é proparoxítona. Mesma regra, errado, regras diferentes. Segunda vogal de hiato, tônica, e aqui proparoxítona. Você entendeu? Você compreendeu? E assim chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero agora gravar mais para você, estar mais presente para você, para te auxiliar, para te apoiar nessa labuta diária, nesse objetivo a ser atingido. Que Deus nos abençoe a todos e que nos preserve com saúde e cheios de vontade de viver e com o objetivo a ser alcançado cada vez mais em nossa mente aí. Tudo de bom para você e sua família. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.